Renato consultou o relógio e levantou-se. Estava na hora de ir ao centro. Fazia 3 meses que eles haviam feito aquela sessão em favor de Gabriela e, apesar de não terem ainda tido notícias dela, continuavam. Às vezes Renato desanimava, mas tanto Silene quanto Hamilton o aconselhavam a ter paciência e fé. O problema era grave. A orientação espiritual era que o casal estava sendo assistido e eles fazendo o possível. Mas era preciso esperar. Clara, a enfermeira, tinha começado a trabalhar como governanta na casa de Renato, mostrando-se atenciosa, prestativa, porém firme e organizada. A princípio, as crianças, habituadas a fazer o que queriam, haviam estranhado a nova disciplina. Clara, no entanto, conversava com os dois, explicando o porquê de cada coisa, mostrando-lhes que a organização e a ordem facilitam a vida. Carinhosa, porém firme, sabia valorizar os pontos positivos de cada um. Aos poucos eles perceberam que ela desejava que aprendessem o melhor e desfrutassem de uma vida mais feliz. Tornaram-se seus amigos, procurando-a para conversar, contar suas dúvidas e receios, alegrias e aspirações. Assim, Renato viu satisfeito que Clara era a pessoa ideal para ajudá-lo na difícil tarefa de educar os filhos. Quando Aurélio avisou que Gioconda passará no teste e logo iria para casa, Renato conversou com as crianças, preparando-as para o que iria acontecer. Disse-lhes que os amava muito, mas que apesar disso teria de se mudar. Célia agarrou-se a ele nervosa. Pai, eu quero ir com você. Eu gostaria muito. Mas sua mãe esteve muito doente. Está se recuperando, vai voltar para casa e precisa muito da nossa ajuda. Nesse caso você tem que ficar, disse ela inconformada. Não, filha. Minha presença só vai perturbá-la ainda mais. Quero que saibam a verdade. Há muito o nosso relacionamento não vinha bem. Para um casal viver junto, é preciso que haja amor, e isso entre nós acabou. Se eu ficar, ela vai exigir de mim demonstrações de carinho que não poderei dar, e isso vai deixá-la doente de novo. Ela sabe que vamos nos separar, e quando o tempo passar e ela se recuperar, vai sentir que foi melhor assim. Você vai nos abandonar, disse Célia chorando. Renato abraçou-a com carinho. De jeito nenhum. Você e Ricardinho terão sempre todo o meu amor e atenção. Nada vai mudar entre nós. Apenas vou morar em outra casa, mas vocês poderão ir ficar comigo lá o tempo que quiserem e nos veremos todos os dias. Eu gostaria de ir com você, disse Célia com voz triste. Ricardinho, que ouvia calado, olhos úmidos, interveio. Papai tem razão, Célia. Ele precisa se mudar, mas nós teremos que ficar para ajudar mamãe a melhorar. Ele bem que podia ficar. Se eu ficar, ela não vai se recuperar logo. Se vocês a abandonarem, ela sofrerá muito e poderá piorar. Ela está doente, sua cabeça está confusa, mas sempre os amou muito. Cada vez que alguém vai visitá-la no hospital, só fala em vocês, na saudade que sente, o quanto gostaria de estar em casa. Célia baixou a cabeça pensativa e Ricardinho argumentou. Nós somos crescidos e temos que ajudar o papai. Vamos fazer tudo como ele quer. Depois, não vai ser ruim. A mamãe brigava muito com ele e agora não vai ter com quem brigar. Vai brigar comigo e com você. Mas nós vamos nos esforçar para que ela não fique nervosa. Quando isso acontecer, não vamos ligar. Sabemos que ela é doente e que precisamos ter paciência. Isso mesmo, meu filho, concordou Renato, comovido. Ela deverá chegar no sábado. O doutor Aurélio virá com ela. Eu não estarei aqui, Clara cuidará de tudo. Depois vocês têm meu telefone. Liguem-me e contem-me como vão as coisas. Ficarei em casa esperando a ligação. Qualquer coisa que quiserem podem me chamar. No sábado cedo, ele se mudou para o apartamento. Havia combinado tudo com Aurélio e Clara. Queria que Gioconda ficasse confortável e se sentisse bem. Fazia 15 dias que Gioconda voltará para casa e tudo havia corrido conforme ele previra. Antes de sua alta no hospital, Aurélio a havia prevenido de que Renato não estaria em casa quando ela voltasse. A princípio ela se revoltou, mas ele aos poucos a convenceu de que Renato estava muito chocado com o que havia acontecido, desejava a separação. Se ela não aceitasse, se revoltasse, os médicos do hospital não atestariam sua melhora e ela teria de ficar lá muito tempo. Esse argumento a convenceu. Estava cansada, queria ir para casa. Sentia
falta dos filhos, do conforto a que estava habituada, das suas coisas, da liberdade que perderá. Por isso mostrou-se cordata, disse haver esquecido seu ódio por Gabriela. Estar arrependida. Levou vida normal calma, obedeceu a enfermeiras, médicos, e finalmente conseguiu voltar para casa. Contudo, sua liberdade era condicional. Deveria submeter-se a novos exames a cada 3 meses para nova avaliação. Ela sabia que se demonstrasse qualquer desequilíbrio, poderia ser internada novamente. Por isso se controlava. Porém, dentro do seu coração, ainda havia o ódio por Gabriela. Confortava-a saber que ela havia se mudado com a família para o Rio de Janeiro e que ninguém, nem mesmo a mãe de Roberto, sabia o endereço. Com Gabriela distante, o perigo havia passado. Renato, tendo perdido o amor daquela mulher, se arrependeria do que havia feito e um dia a procuraria, pedindo para voltar. Então ela seria feliz e realizada. Finalmente havia vencido a rival. Para isso precisava ser cordata, mostrar paciência, mansidão, arrependimento. E isso ela sabia fingir muito bem. Depois, Renato era pródigo no sustento da família e o advogado informará de que ele lhe daria uma mesada para as despesas pessoais enquanto não estabelecessem as normas legais da separação. Como eram casados em comunhão de bens, Renato encarregara o doutor Altino de fazer a avaliação dos bens. Ele pretendia dar a Gioconda a parte A que ela tinha direito para que pudesse manter-se. Gioconda não tinha profissão e nunca havia trabalhado fora. Não teria como se sustentar. Além disso, ele desejava manter um relacionamento com ela o mais calmo possível por causa dos filhos. Ele precisaria se desfazer de alguns imóveis, porém sua empresa estava bem, e com o tempo conseguiria aumentar novamente seu patrimônio. Desejava cuidar de si, viver em um ambiente calmo, onde pudesse fazer o que lhe aprovesse. Reconhecia que a rotina do casamento, o temperamento de Gioconda, seus joguinhos manipuladores haviam transformado sua vida em uma desagradável sucessão de problemas dos quais ele procurava escapar, isolando-se, e assim foi perdendo o prazer das pequenas coisas do dia a dia, das músicas que gostava de ouvir na penumbra da biblioteca, saboreando um copo de vinho, relaxando e sentindo a vibração gostosa que aquilo provocava, da leitura de um bom livro, do qual saboreava as tiradas inteligentes e argutas de um bom escritor, do prazer de uma conversa interessante com os amigos, ou simplesmente deixar-se ficar na sala de estar em silêncio, sem pensar em nada, usufruindo o momento de calma e de harmonia interior. Havia muito tempo ele deixará de fazer essas coisas porque quando estava em casa Gioconda seguia-o por toda parte, monopolizando sua atenção, reclamando quando ele desejava ficar só, interrompendo-o quando estava lendo ou ouvindo música, dizendo-se abandonada e mal amada. Para não ouvir suas queixas, ele preferia demorar mais na rua, depois do expediente do escritório, para reduzir ao máximo sua presença em casa. Apesar de todos os problemas que estava vivendo, da preocupação com o bem-estar dos filhos, da saudade de Gabriela, da inquietação quanto ao seu destino, Renato sentiu-se bem no novo apartamento. Lá tudo era do seu gosto, havia silêncio, calma, harmonia. Podia fazer tudo, sem se preocupar em incomodar ninguém ou até não fazer nada, deixar-se ficar quieto, relaxado, dono de si. Naqueles 15 dias percebeu o quanto seu relacionamento com Gioconda o infelicitara. Sentiu-se livre e leve. Assim que voltou para casa, Gioconda tentou marcar um encontro com ele, a pretexto de resolver a situação da família. Porém, quando ela telefonou, Renato disse-lhe francamente que não havia nada para falar. Tudo estava claro com o advogado e se ela precisasse de alguma coisa deveria dirigir-se a ele. Mas eu quero conversar com você. Estou arrependida do que fiz. Eu estava fora de mim. Gostaria de contar-lhe o que passei. Não precisa. Quero pedir-lhe perdão. Fui injusta com você. Não há nada a perdoar. Já passou. Se fosse verdade, você viria conversar, voltaria para casa e tudo ficaria bem. Não guardo rancor, acredite. É melhor aceitar a verdade. Nosso casamento acabou. Nunca mais voltarei para casa. Trate de esquecer, refazer sua vida como quiser. Vai ver que já arranjou outra mulher. Vê, você não mudou nada. Vou desligar. Não quero ficar sozinha aqui. A casa está diferente. Clara tomou conta de tudo, as crianças gostam mais dela do que de mim. Esses são problemas que você vai ter que resolver.
Minha parte já fiz. Clara é excelente e está cuidando de tudo muito bem. Você não vai precisar se preocupar com nada. É tudo o que posso fazer. Ela começou a chorar. O que vai ser de mim agora sem você? O que fazer de minha vida só? Abandonada? Isso é problema seu. Você é uma mulher inteligente, adulta, capaz de cuidar da própria vida. É melhor deixar de bancar a vítima, o que você não é. Perturbou duas famílias, quase matou uma pessoa, fez-se de coitada e controlou os psiquiatras para conseguir a liberdade. Coragem você tem até demais. Trate de usar essa força para reconstruir sua vida sem mim. Eu já estou fora. Você se arrependerá de me humilhar dessa forma. A verdade dói, mas pode curar. Pense nisso. Ela desligou o telefone sem responder. Renato suspirou, tentando expulsar a sensação desagradável que a conversa lhe provocara. Mais tarde o advogado ligou dizendo que Gioconda estava muito zangada e que nunca mais permitiria que ele visse os filhos, ao que Renato respondeu: diga-lhe que se colocar meus filhos contra mim, impedir que me visitem, corto a mesada dela. Talvez assim ela recupere a calma. Mais tarde Altino ligou para dizer que ela havia chorado, reclamado-se, lamentado e no fim concordou em fazer o que Renato queria. Enquanto se dirigia ao centro espírita para a sessão, Renato pensava nos últimos acontecimentos. Apesar de não ter notícias de Gabriela de estar frequentando o centro nos últimos meses, não perdia a fé. Agora mais do que nunca acreditava na interferência dos espíritos na vida das pessoas. Sabia o quanto era importante manter bons pensamentos, fazendo o possível para vencer os desafios que a vida lhe trazia, mas reconhecia seus limites e os problemas que não conseguia resolver. Entregava nas mãos de Deus. Seu amor por Gabriela não era correspondido, mas, mesmo que o fosse, nunca poderiam ser felizes. Havia os compromissos de família. Roberto não aceitaria uma separação, tornaria a vida dela um inferno. Os filhos sofreriam. Não era isso que ele desejava para ela. Depois ela amava o marido, estava decepcionada, mas com certeza o havia perdoado, retomado a vida normal. Talvez nem se lembrasse dele. Apesar disso, não era seu sentimento de amor por ela que o angustiava. Quando pensava nela, recordava seu rosto, seu sorriso, sua espontaneidade. Sentia agradável calor no peito. Sentir esse amor dava-lhe prazer, alegria, motivação para ser melhor com as pessoas. Havia se conformado em guardar esse segredo para sempre. A angústia, a inquietação, era por não saber o que havia acontecido com ela, se estava bem, se era feliz. Quando ia ao centro, orava pela felicidade dela. Naquela noite, quando chegou à sala de reuniões, estava na hora de começar. Ocupou o lugar que lhe foi destinado e quando o dirigente iniciou a prece, pareceu-lhe vê-la na sua frente, pálida, magra, mãos estendidas pedindo ajuda, igual acontecia em seus sonhos. Emocionado, Renato em pensamento rogou aos espíritos presentes que a ajudassem. Naquele momento ele teve certeza de que ela estava sofrendo, precisando de auxílio. As lágrimas desciam pelo seu rosto e ele implorava Deus que ela pudesse voltar a ser a moça alegre, saudável, bem disposta que sempre fora. Um rapaz começou a falar. Desejamos agradecer a perseverança de vocês neste caso. Graças a ela, estamos avançando em nossos propósitos. Dentro em breve terão notícias deles. Não se preocupem com o que lhes disserem. Às vezes parece que tudo está pior, mas isso representa o começo da cura. Peço-lhes que continuem firmes, confiem em Deus e creiam que nada acontece por acaso. A vida é a grande mestra que nos ensina sempre, nos torna mais conscientes, nos faz amadurecer. Guardemos o coração em paz e em oração. Quando as luzes se acenderam, Renato procurou Hamilton. Hoje eu vi Gabriela na minha frente, como aparece nos meus sonhos. Estava mal, pedi ajuda. Teria sido minha imaginação? Eu estava preocupado com ela. Não foi. Eu também a vi. Seu espírito foi trazido aqui para fortalecimento. Ela veio mesmo? Sim. Nossos mentores a tiraram do corpo e trouxeram para tratamento. Ela recebeu forças para resistir à magnetização dessas entidades que a estão envolvendo. Fiquei emocionado. Senti que era ela. Não permita que as emoções o dominem. Reaja. Pense que ela está sendo atendida e que logo teremos notícias. Eles disseram isso, mas até agora nem o investigador que contratei conseguiu descobrir algo. Ao contratar o investigador,
Você usou os recursos de que pode dispor. Fez sua parte. Entretanto, eu sei que há outros interesses em jogo. Só descobriremos alguma coisa quando for a hora. Não se esqueça de que Gabriela e Roberto estão sendo auxiliados pelos nossos mentores desde o início. Eles possuem uma visão mais completa dos acontecimentos, conhecem as vidas passadas, as verdadeiras causas de tudo. Sabem que os desafios de cada um são determinados pelas suas necessidades de amadurecimento. Respeitam o ritmo e o arbítrio deles. Conforme suas atitudes, eles agem. Mas eles estão sendo manipulados por entidades perigosas das quais têm dificuldade de se livrar. Esperar não será falta de caridade? Ninguém é vítima, Renato. De alguma forma eles atraíram essas entidades. Não temos condições de julgar, nossa visão é parcial e muitas vezes está deformada pelas crenças erradas que o mundo nos ensinou. A vida é amorosa, sábia, perfeita. Jamais permitiria uma injustiça. Não é isso que nos parece neste mundo. Parece, mas não é. Falta-nos conhecimento para poder avaliar adequadamente. Mas acreditando que o universo é perfeito, que foi criado por um Deus que não erra, chegaremos a esta conclusão. Vemos tanta gente boa sofrendo, é difícil entender. É verdade. Mas nossos conceitos de bondade estão limitados pelas regras da sociedade e na maioria delas os verdadeiros valores da alma estão invertidos. Nossa cabeça está cheia de regras e costumes que variam de país a país, o que prova sua precariedade. Como poderemos entender melhor? Acabando com os preconceitos, valorizando o que sentimos, aprendo a ouvir nossa alma, usando o bom senso, descobrindo nossas qualidades, mas olhando nossos pontos fracos sem medo. São eles que determinam os desafios que a vida vai nos trazer. Conhecer nossas fraquezas não vai nos levar à depressão? Não se fizer isso sem culpa e desejar fortalecer esses pontos. De que forma? Dando-se força. Jamais se criticando ou ficando contra você. A culpa é difícil de carregar. Se dramatizar, sim. Mas se olhar para um erro pensando em não cometer de novo, se livrará dela e aproveitará a lição. Entendeu? Sim. Olhando a vida dessa forma, tudo fica mais fácil. Estou até me sentindo mais leve. Isso mesmo. Procure visualizar nossos amigos alegres e felizes. Pense que tudo está bem e só vai acontecer o melhor. Está certo. Se tiver alguma novidade, ligue-me. Renato foi para casa sentindo-se mais tranquilo. A conversa com Hamilton fizera-lhe enorme bem. Naquela mesma noite, Roberto chegou em casa, passava da 1h30 da madrugada. Sentia-se cansado e nervoso. Estava voltando do terreiro onde trabalhará desde as 7 da noite. Naqueles meses conversara com o pai José pedindo que o liberasse daquela tarefa, mas não conseguiu. Se ele não pagasse o que devia com trabalho, seria castigado. Perderia tudo e ainda ficaria muito mal. Embora contrariado, Roberto não se atrevia a desistir. Lá desempenhava várias tarefas desagradáveis com animais, comidas, fazendo entrega em cemitérios, na mata, no mar. Roberto cumpria o que lhe mandavam por obrigação e medo. No meio da roda não ficava mais inconsciente. Ouvia tudo o que estava falando, percebia-o que fazia, mas não conseguia parar. Era como se estivesse do lado, observando. Apesar de cansado, tomou um banho e foi se deitar. Gabriela dormia e ele acendeu o pequeno abajur de sua mesa de cabeceira, olhando-a preocupado. Ela havia emagrecido muito e estava pálida. Conversara com o pai José, pedirá-lhe um remédio. Nicete todos os dias preparava o chá com as ervas que ele havia receitado, mas Gabriela continuava na mesma, alheia a tudo, emagrecendo e sem apetite. As crianças andavam nervosas, brigando entre si, dando trabalho para Nicete quando estavam em casa e arrumando confusão no colégio. Roberto deitou-se e apagou a luz. Isso não era vida. Ele conseguiu o que desejava, porém não se sentia feliz. O preço estava sendo muito alto. Ele queria Gabriela bonita, alegre, saudável, e ela estava se acabando. Ela não. Conversava com as crianças e ele também não tinha tempo para isso. Trabalhava o dia inteiro e 3 vezes por semana precisava ir ao terreiro, que tinha horário para começar mas nunca para acabar. Muitas vezes os trabalhos avançavam pela noite adentro e não raro precisavam sair para fazer despachos à meia-noite. Roberto sentiu saudade do tempo em que ele tinha seu depósito de
materiais de construção, sua família estava bem. Neumes era culpado de tudo. Roubara seu dinheiro e deixará-o na miséria, tendo de suportar a vergonha de ver sua família mantida pela mulher. Isso ele nunca iria perdoar. Nunca mais vir aquele safado. Se o encontrasse, ele o faria devolver tudo. Foi então que teve a ideia de falar com o pai José sobre ele. Afinal, estava trabalhando no terreiro e tinha o direito de pedir ajuda. Por que não pensara nisso antes? Eles eram poderosos. Apesar dos problemas que estava enfrentando, haviam revertido completamente sua situação. Pediria que fizessem um trabalho para que Neumes aparecesse e lhe devolvesse seu dinheiro. Queria também que ele fosse castigado. Era justo. Conversou com o pai José, que prometeu fazer o que ele queria. Roberto sentiu-se confortado. Logo estaria rico, poderia reabrir seu negócio. Era o que ele mais desejava. Pai José dissera-lhe que com o tempo Gabriela iria melhorar. Roberto acreditou. Conformou-se em dever-lhe mais aquele favor. Afinal, tinha de ir lá. Mesmo e já que não podia se afastar, pelo menos usufruiria daquele pacto. Nicete estava cada dia mais preocupada. Não se conformava com as mudanças de Gabriela, das crianças e do próprio Roberto, que se tornará sisudo e não brincava mais com as crianças. Ela sentia o ambiente pesado e muitas vezes tinha pesadelos, acordava cansada, corpo doído, aflita. Sabia que Roberto estava trabalhando no terreiro e que não ia lá para fazer nada de bom. Ela sabia que havia terreiros onde só ajudavam as pessoas, confortando, aconselhando, tentando curar as doenças. Mas o lugar que Roberto estava indo não era desses. Percebia pelos resultados. As coisas na casa estavam cada vez piores. Nos últimos dias ficará impressionada com a apatia de Gabriela. Guilherme pisara sobre um caco de vidro e cortara a sola do pé. O sangue corria em Nicete. Tratara logo de socorrê-lo, chamando Gabriela. Ela se limitou a olhar, e não saiu do lugar. Apavorada, Nicete lavou o ferimento e percebeu que o corte não tinha sido fundo. Fez um curativo e logo o menino estava bem. Gabriela nem sequer perguntou o que havia acontecido. Continuou sentada no sofá, olhar fixo e distante. Assustada, Nicete recolheu-se em seu quarto e rezou, pedindo ajuda. Aquela situação não podia continuar. Precisava fazer alguma coisa. Não conhecia ninguém no Rio de Janeiro. Como Gabriela estava indiferente a tudo. Era ela quem estava tendo de assumir todas as responsabilidades da família. Havia conversado várias vezes com Roberto, pedindo-lhe que tomasse providências, que levasse Gabriela ao médico, porém, ele lhe respondia que ela estava bem e não precisava. A quem recorrer? Pensou em Georgina. Roberto não lhe dera um novo endereço. Ela não era confiável. Sempre falava mal de Gabriela e desejava prejudicá-la. O que fazer? Decidiu procurar na escrivaninha de Gabriela. Era lá que ela costumava fazer as contas e guardar os documentos da família. Abriu uma gaveta e começou a procurar. Não encontrou nada. Foi ao guarda-roupa e pegou a bolsa de Gabriela que ela costumava usar para ir trabalhar. Sentou-se na cama, abriu a bolsa e virou-a de cabeça para baixo. O que havia dentro dela caiu sobre a cama, porém um pequeno papel dobrado foi ao chão. Nicete apanhou-o e leu: Centro Espírita Luz do Caminho. Lá havia o nome de Gabriela e a indicação para um tratamento espiritual atendente Silene. Havia endereço e telefone. Nicete recolocou tudo na bolsa e em seguida foi ao telefone. Discou o número e pediu para falar com Silene. Depois de alguns instantes ela atendeu. Meu nome é Nicete, estou falando do Rio de Janeiro. Trabalho na casa da D. Gabriela. Tenho em mãos um papel do centro assinado por você. Sabe de quem se trata? Claro. Graças a Deus você ligou. Como vai ela? Mal. Não sei o que fazer. Precisamos muito de ajuda. Em poucas palavras, Nicete contou o que estava acontecendo e finalizou. Por favor, ajudem. Não sei mais o que fazer. Acalme-se. Preciso do endereço. Nicete falou e ela anotou. Depois esclareceu. Desde que vocês se mudaram, estamos fazendo trabalhos em favor de todos. Os espíritos nos informaram que vocês precisavam de ajuda. Mas estava difícil, porque nem sequer sabíamos o endereço. Obrigada por nos ter informado. Você é a única pessoa da casa que não foi dominada por essas entidades. Fique firme. Será nosso apoio aí.
Não se deixe envolver pelo desânimo. Continue mentalizando luz e orando. Amanhã à noite é dia da nossa reunião em favor de vocês. Lá pelas 8:30 da noite procure se ligar conosco. Ponha água numa jarra e ore. Depois de meia hora, dê um copo dessa água a Gabriela e o restante de jeito que toda a família beba. Entendeu? Sim, farei tudo direitinho. Só de falar com você sinto-me aliviada. Muito obrigada. Assim que tiver alguma orientação, ligarei. Silene desligou o telefone e procurou Hamilton para contar a novidade. Imediatamente ele ligou para Renato. Bem que eles nos avisaram, disse ele. E agora, o que faremos? Amanhã vamos pedir orientação. O caso é delicado. Teremos que trabalhar com eles. Tenho vontade de ir lá imediatamente tentar trazer Gabriela e os filhos de volta. Não pode interferir dessa forma. Ela está com o marido. Vamos esperar. Até amanhã à noite. Você nos ajuda mais não se deixando envolver pelas emoções. Controlese. Vamos precisar de serenidade para oferecermos apoio ao trabalho dos espíritos. Pense que tudo vai ficar bem. Mentalize todos com saúde e paz. Vai ser difícil esperar até amanhã. Tudo tem sua hora. Domine a ansiedade, que só serve para atrapalhar. Conserve a confiança, procure o equilíbrio. Contamos com a ajuda preciosa dos nossos amigos espirituais. Portanto, faça sua parte. Está certo. Vou me esforçar. Renato desligou o telefone sentindo o coração bater descompassado. Finalmente sabia onde ela estava. Sentia vontade de ir até lá protegê-la, mandando para longe todos os que a estavam perturbando. Não sabia os detalhes, mas imaginava que o estado dela teria se agravado, para Anissete haver procurado ajuda. Meu Deus! Quando terminaria aquela confusão? Estava resignado a não haver mais, porém desejava que ela estivesse feliz. Era só o que pensava. Faria o que pudesse para que ela ficasse bem. Pensando assim, foi para seu quarto, sentou-se na cama, fechou os olhos e começou a rezar pedindo pelo bem-estar de Gabriela e das crianças. Era o que ele podia fazer naquele momento.